Ô, acende essa luz aí, rapaz, acende isso daí. Opa, bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2009. Tivemos uma belíssima noite de blackout em virtude da falta de luz, aparentemente derivada de problemas nas redes de transmissão de Itaipu, né? Temos que começar o nosso Morning Call falando disso, nosso warm-up. Afinal de contas, se o Brasil quer ser a quinta maior economia do mundo nos próximos 15 anos, como alega o nosso presidente da República, a gente tem que cuidar da nossa infraestrutura, né? É verdade que o que aconteceu ontem difere completamente dos problemas de 2001, né? Onde os reservatórios estavam baixos e a gente não tinha matéria-prima para gerar energia. O cenário atual é completamente diferente disso, os reservatórios cheios, né? São Pedro ajudou bastante a gente. Agora precisamos entender como é que um país do tamanho do nosso, né, tem a sua principal região econômica sem energia elétrica por tanto tempo, né? O governo ainda não apresentou uma justificativa definitiva e oficial para o problema, mas certamente nos faz pensar sobre todos os projetos ambiciosos de expansão que vêm sendo divulgados, muitos deles dos quais a gente acredita como consistentes e importantes para o crescimento do país. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado. O dia de ontem, um dia carente de indicadores econômicos mais relevantes. Os mercados oscilaram seguindo aí alguns resultados corporativos, mas num dia como o de ontem, depois da alta tão forte de segunda-feira, nada mais possível de se esperar, né, do que um dia de normalidade, com os índices fechando perto do 0 a 0. Enquanto a Bolsa Americana fechou com alta de 0,20 do Dow Jones e estabilidade no S&P 500, nosso Bovespa fechou com uma valorização de 0,13, um volume até que bonito de 6,6 bilhões. Entre os indicadores de mercado, chama atenção para o nosso risco, que vem caindo consistentemente. Fechou ontem aos 212 pontos, a gente está se aproximando de voltar para baixo dos 200 pontos, é um indicador bastante importante de ser olhado, já que o custo do risco país, ele interfere, ele incorpora as taxas de desconto que vão ser utilizadas para descontar os fluxos de caixa das empresas, que é o principal método de avaliação de empresas usado pelos investidores e principais analistas. Então, um risco menor leva a uma taxa de desconto menor, por consequência, valores presentes maiores para as nossas empresas. Bom, o dia de hoje, ele é feriado nos Estados Unidos, dia do veterano, mas os mercados abrem, apesar de a gente esperar volumes bem menores para os mercados em virtude do feriado, né? Agora, se dos Estados Unidos a gente não tem nenhuma informação mais empolgante, a China acabou sendo bastante eloquente aí em apresentar dados econômicos poderosos, capazes de influenciar os mercados brasileiros, como já fizeram na Ásia. Então, a produção industrial na China apresentou um crescimento importante de 9% na comparação anual, e o varejo, o consumo dos próprios chineses também crescendo bastante no mês de outubro, com uma expansão de 16% na variação anual. A gente precisa ter na cabeça que a China é atualmente o principal parceiro comercial brasileiro e principal consumidor das nossas commodities, né? Então, o bom comportamento da economia chinesa favorece diretamente Vale do Rio Doce, as siderúrgicas, certamente favorece Petrobras também, ou seja, favorece o nosso mercado como um todo. Então, dia de hoje tende a ser um dia de otimismo. Na verdade, os mercados americanos, os futuros, já apontam crescimentos importantes, valorização aí na casa de 0,6%. Bom, em termos corporativos, vale a pena a gente comentar o balanço de duas empresas que a gente acompanha de perto, inclusive compõe aí as carteiras recomendadas da corretora.
Bom, o primeiro balanço que eu queria comentar é o da BVMF, né? E aí é importante a gente separar as duas atividades da empresa, o mercado de ações e o mercado de futuros. Porque no terceiro trimestre, o mercado de ações mostrou uma certa estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado, né? E até mesmo em relação ao segundo trimestre desse ano. Em compensação, os resultados do mercado de futuros, da BMF, foram bem abaixo, né? A receita da atividade da BMF caiu perto de 13%, né? Nesse terceiro trimestre. Então, quando a gente olha o resultado como um todo, houve um certo crescimento, né? Houve um ganho de lucro na comparação anual na casa de 4%, na comparação com o segundo trimestre, esse lucro cresceu até um pouco mais, cresceu de uma maneira mais bonita na casa de 30%, mas o resultado como um todo não foi dos mais auspiciosos, né? Importante a gente ter na cabeça que todo o analista de BVMF, todo mundo que analisa a empresa, tem pressuposições, premissas muito robustas de crescimento de volume, e isso não aconteceu no terceiro trimestre de 2009. Agora, se a gente pegar o mês de outubro, né, que é o primeiro mês do quarto trimestre desse ano, a gente vai ter na cabeça que foi o maior volume da história da Bovespa, né? E isso então já começa a chamar um pouco mais a atenção. Então, a nossa percepção, nossa linha final com relação à BVMF. A gente entende que o resultado do terceiro trimestre foi um resultado não empolgante, né? Em virtude da ação já ter se valorizado mais de 10% nesse mês de novembro, né? E também em virtude do fato de haver uma certa contradição se o governo vai ou não acionar ou flexibilizar essa questão da tributação do investidor estrangeiro. Quero dizer, tem gente dizendo que o governo vai aumentar a alíquota do IOF, tem gente dizendo que o governo vai flexibilizar a cobrança, por exemplo, liberando os investidores estrangeiros de pagar IOF nas operações de IPO, né? Então, todo esse burburinho associado a um balanço não tão expressivo devem penalizar as ações da BVMF no curtíssimo prazo. Agora, a nossa percepção é que o investidor já está olhando para frente, e aí o volume de outubro é quem vai balizar a postura dos investidores. Então, pode ser que após os primeiros dias a ação da BMF volte a ter um processo de valorização, retomando aí a sua tendência de alta. A outra empresa que a gente analisa e que divulgou resultado ontem foi a Positivo Informática, e aí os números vieram bem mais robustos, uma expansão de receita de 26% na comparação trimestral, o volume cresceu 21%, os preços cresceram 5%, né? A margem EBITDA, né, a margem operacional, ou seja, a atividade de produzir e vender computadores, teve um ganho muito importante de margem na comparação do segundo para o terceiro trimestre, saindo de 3% aproximadamente para 10% de margem operacional, e com isso o lucro cresceu 5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Agora, em relação ao segundo trimestre, o lucro cresceu quase 400%, ajudado também pela queda no dólar, né, que influencia os principais custos da Positivo. A gente entende o resultado da Positivo como um resultado muito mais chamativo do que o da Bovespa, e se a gente comparar a performance das ações no mês, a valorização da Positivo foi muito mais moderada do que a da Bovespa, o que nos leva a crer que o desempenho de Positivo hoje tende a ser positivo, com o perdão do trocadilho. Muito bem, para terminar, um leve comentário sobre se a gente percebe algum impacto do apagão, do blackout na Bolsa como um todo. A nossa percepção é que não. Provavelmente as distribuidoras, né, de energia, as empresas mais relacionadas à transmissão,
tendem a ter um pouco de volatilidade, mas ao que tudo indica, esse foi um caso fortuito sobre o qual o Brasil tem que se debruçar para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Imagina alguma coisa dessa acontecendo durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, seria uma perda de credibilidade muito grande, né? Agora, tudo indica que foi um caso específico, sem recorrência, e se a gente tiver alguma volatilidade, tende a ser apenas focada em algumas empresas do setor de transmissão de energia, distribuição de energia, mas ainda assim muito pontual. Bom, meus caros, com isso a gente termina o nosso Warmap de hoje. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser, com energia pulsando o tempo inteiro, sem os sustos da noite de hoje. Um bom dia para vocês, amanhã a gente se encontra.